Se um desenho simples de uma criança ou de qualquer outra pessoa pode não assustar você, é porque você não leu este livro, Imagens Estranhas, do Uketsu, o mesmo de Casas Estranhas do nosso primeiro vídeo deste canal. Esse livro foi o primeiro que eu li deste autor, que foi indicado de um outro grupo de leitores que eu participo de uma livraria daqui da minha cidade, e baixei o digital para poder começar a leitura. A leitura desse livro já começa de cara, nas primeiras páginas, este desenho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, este desenho aqui. Conseguem ver? Pois é. Um desenho inocente. Um desenho de uma mulher, uma casa, uma árvore e um pássaro. Que a priori não está dizendo nada para você. Mas nem se tratando de um livro de terror, de horror psicológico, como o Ketsu propõe nas suas obras, e honesta aqui que não foge à regra, pode estar escondendo algo por detrás interessante, em que o autor, em primeira pessoa, começa a desvendar com a sua narrativa. Imagens Estranhas é um livro de terror que se desenvolve através de desenhos muito inocentes. Seja de uma grávida, seja de uma criança, seja de um adulto que está prestes a ser assassinado, em vias de sofrer um atentado ou um assassinato. Veja, o autor, enquanto narrador em primeira pessoa, ele vai se atentar em muitos detalhes de cada desenho para tentar entender possíveis falhas, possíveis sentimentos do que o desenhista estava tentando transmitir com aquele desenho. E ele, junto com um amigo, com o que brinca com o ocultismo, com essas coisas, com suas deduções, chega a uma lógica, a uma conclusão comum e com profunda pesquisa que eles fazem com aquele desenho que ele está desenvolvendo. Um desenho simples, você chega a umas histórias assim muito cabulosas e até mesmo desvendar crimes, como realmente aconteceu aqui nos desenhos que aparecem aqui nesta obra. E ele vai detalhando cada desenho, cada parte do desenho. Esse aqui, por exemplo, do capítulo 1, vocês podem ver o desenho de uma mulher ao vento. Vocês podem ver aqui que ela está em pé, né? No primeiro momento, que ela está em pé e como se passando um vento, né? Os cabelos esvoaçando. Até você perceber com mais detalhes na leitura desse livro que aparecem outros desenhos e com uma ordem e com seus respectivos números cronológicos. Nesse primeiro aqui que eu acabei de mostrar, está numerado aqui com um terceiro desenho, sendo que o 1 e o 2 vão aparecer no decorrer aqui da leitura desse primeiro capítulo, por exemplo, né? E aí ele vai desenvolvendo a história, vai cavucando, vai encontrando que houve um blog que se escrevia como se fosse um querido diário de uma história, de uma tragédia familiar, e que através do desenho você consegue entender o que realmente aconteceu. Aí você chega no segundo desenho, que é o desenho número 1. Não sei se vocês veem aqui na luz, né? Desenho de uma criança aqui em pé. Enfim. E aqui já é uma outra criança, né? E aqui você já vê uma outra criança e a ordem cronológica e a numeração dos desenhos. E aqui já vê a mesma mulher e um rapaz aqui em pé também. O desenho tem esse mesmo cuidado, né?
É um desenho inocente, né, de uma criança, de alguém, né, de alguém que tem essa meticulosidade, tem esse cuidado, né? E aqui você já olha aqui, ó, mais uma senhorinha, parece que aparentemente está rezando e tem um número. E aí o narrador, o autor, ele começa a fazer as ordenações desses desenhos junto com o ocultismo para poder junto com o ocultista, né, melhor dizendo, para poder tentar encontrar alguma coisa, o que realmente aconteceu por detrás deles, né? E aí vai fazendo com o blog, com os textos dos blogs que ele estava lendo no desenvolver para poder encontrar alguma correlação entre esses 5 desenhos que eu mostrei aqui para você, nesse primeiro capítulo. Ele vai começar a fazer uma certa ordem cronológica, ele vai ordenando, vai vendo, aí vai percebendo que que os desenhos que ele encontrou aqui, pelo menos nesse primeiro capítulo, tem uma certa correspondência, tem uma certa lógica. A lógica vai se desenhando. Teve um falecimento de alguém, ficou um período sem postagem do blog, e aí anuncia o fim do blog com a mensagem para a pessoa que mais amo. E aí você já percebe que poderia ter acontecido um suicídio, alguma coisa assim nesse sentido na leitura do livro, desde pelo menos neste primeiro capítulo. Olha como fica interessante, né? O que o Ketsu consegue dar uma acertada, né, na desenvoltura da história, né? Como imagens estranhas começam a te prender nisso, né? Olha como já desenvolve sobre isso, começando a desenvolver melhor o livro dele. E aí ele vai ordenando os fatos, vai ordenando o que estava acontecendo, o que o blog estava começando, e aí volta para os desenhos, eles começam a olhar o desenho por uma outra perspectiva. Aí começa a revirar um pouco os desenhos, começa a fazer rearrumar os desenhos, uma angulação, fazendo a mudança, a junção. Teve um momento que ele sobrepôs os desenhos e que não estava fazendo nenhuma imagem correspondente. E aí ele começou já a identificar algumas coisas nesse desenho e aí que ele vai utilizar uma certa técnica em que ele empilha os desenhos, 3 dos 5 desenhos que estava formando um eixo. E como experimentou gerar um pouco de cada das folhas para poder chegar em algum momento, dar com uma composição perfeita. E aí houve mais uma falha, né? E aí ele vai fazendo o trabalho, né, da lógica, né, da construção de objeto fotográfico, né? De captura objeto menor, como fica de objeto menor, que ele fica grande de uma certa perspectiva, né? E que aí eles ficam bem igualados quando você fotografa mesmo os objetos dentro de uma determinada perspectiva, né? E aí o que acontece? Ele trabalhando em cima disso, ele equipara os tamanhos dos desenhos que tem tamanhos diferentes e começa a fazer uma certa ampliação para que ele fique equiparados uns aos outros. Então, 5 desenhos ganham os mesmos tamanhos e forma, né? Como aparece aqui nessa página aqui desenvolvida, né? Aqui tá virando à toa aqui, deixa eu desativar aqui a rotação automática. Vocês me dão licença um pouquinho aqui. Eles desenvolvem essa ideia, esse tipo de técnica para poder chegar finalmente numa conclusão no que esses desenhos estavam tentando transmitir. Então, fazendo a sua ordenação, a sua correspondência, vê que consegue buscar a proporção original de uma forma diferente. E aí ele vai começando a fazer uma certa técnica da camada que serve de base, que vai usar montanha, pau, o chamado oniguri, né? Recorta o espaço em branco e ordenando da base para cima. Aí o desenho fica completo. E aí vai redesenhando a camada tal, e aí vai fazendo. É uma técnica interessante que quando você recorta o espaço em branco e ordenando os números da base para cima, o desenho começa a ganhar a forma, ficar completo. É o que diz aqui o Ketsu. Enfim, e agora, quando ele faz essa técnica no oniguri, ele começa a sobrepor de fato os desenhos na composição que se encontra, e aí ele consegue chegar a uma conclusão com essa técnica, e aí você já tem
o que realmente aconteceu e a sua conclusão. Ele chega nesse desenho aqui. Conseguem ver? Pois é. Ao que parece, que vocês acabaram de ver, esse desenho nada mais é de uma grávida que estava sofrendo aborto e que estava sofrendo aborto, ou estava em trabalho de parto, né? Não se sabe dizer direito aqui, né? Até o presente momento, em que ela parece que ela já estava para morrer e que teve que tirar a criança a tempo, né? E é o que realmente aconteceu, né? E aqui, esses dois outros desenhos aqui, é que a grávida desenhou imaginando eles no futuro, o seu filho e o marido, né? Ou seja, por aqui ela já se imaginava, né? Essa é a parte estranha desse capítulo, ela já se imaginava a vida deles sem ela. Essa é a parte mais que instigou, né, nesse primeiro capítulo, né, até o momento. Então, você já percebe que o Ketsu vai mexer muito com esse horror psicológico, vai fazer um jogo de mistérios assim bem interessantes para você chegar numa certa conclusão lógica, mas que não tem uma conclusão assim técnica, né? Uma conclusão fática, né? Então o Ketsu vai trabalhar muito bem nesse aspecto, né? Usando desenhos para poder explicar terrores, situações estranhas, situações de crimes ou de tragédias familiares. Mesma coisa com o capítulo 2 do desenho do Quarto de Névoa, que é o desenho de uma criança em que ele vai retratar a própria mãe, desiste e desenha algo diferente, como você está vendo aqui no segundo capítulo. E aí vai desenvolvendo a história vai se criando, enfim. O que eu tenho a dizer desse livro é que o Ketsu caprichou muito bem na história, na trama. É um livro que foi sucesso no Japão, né? Ele é japonês. E, se eu pudesse dar uma nota nesse livro, eu daria padrão Scooby, né? 5 de 5, 5 de 5. Tanto que eu faria uma questão de ler novamente esse livro. Esse livro eu vou ter a oportunidade de comprar ele em formato papel para poder reler novamente. E aí, enfim, o livro é interessantíssimo, muito interessantíssimo, vale a pena ler. Eu fiquei assim impressionado. É um vídeo que eu estou fazendo. O primeiro vídeo é até um pouco mais sincero, né? Mais simples, mais pojado. Não precisei de teleprompter para poder estar aqui desenhando em palavras aqui o que esse livro está transmitindo. E, enfim, aqui é o mais aterrador ainda, porque esse desenho aqui é um desenho assim, parece um croquisinho, né, de uma montanha, de uma casa, mas na realidade esse desenho foi desenhado num cupom de um cartão de crédito, né, num comprovante de pagamento de cartão, num comprovante de pagamento de uma loja, que estava no bolso de um homem assassinado, e que ele aqui deixou isso como pista, que com isso aqui se conseguiu chegar no verdadeiro assassino ou assassina. Então, assim, gente, o livro é muito bom. O livro é muito bom. E olha que eu sou muito difícil de poder assim de falar bem de livro assim, muito difícil. Claro que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas o canal é para isso aqui, né? É falar dos livros que eu li. E aí, cada qual com sua opinião e que, se for oportuno, vocês podem usar os comentários aí para vocês falarem à vontade do ponto de vista, pelo menos, desse livro aqui de imagens estranhas ou de outros vídeos aqui que eu fiz a desenvoltura. E na medida que vocês acabam lendo esse livro aqui de imagens estranhas, você vai ver que no final, todos esses desenhos que aparecem no livro têm uma correspondência, uma história única, como ele fez em Casas Estranhas e no outro Casas Estranhas que eu ainda vou fazer uma gravação desse vídeo também, Casas Estranhas 2. Ele escreveu 2 livros sobre Casas Estranhas, e que eu já tinha feito o meu primeiro vídeo desse canal.
E o Casas Estranhas 2 muito em breve eu vou estar fazendo. Mas hoje, nesse livro aqui, do mesmo autor, do Ketsu, Imagens Estranhas, o que eu tenho a dizer é: o desenho que tem de Inocente esconde uma história tão complexa que, se você mergulhar nela, você vai acabar chorando ou se assustando. Até o próximo vídeo.